Era uma vez. Quem não se recorda desta frase no início dos contos infantis? Embora a Bíblia não utilize esta frase, existe um relato de como todas as coisas começaram. E este relato está registrado no livro de Gênesis, que inclusive é a base dos nossos próximos estudos, cuja lição bíblica será Origens. Eu sou o pastor Wilbert, seja muito bem-vindo à TV Viva Promessa na Escola Bíblica Especial. Retornando, meus irmãos, com muita alegria, muita satisfação, é sempre um prazer poder interagir com você que está aí nos assistindo, seja no seu ambiente de trabalho, seja no intervalo aí da sua faculdade, ou seja na sua própria casa, ou talvez nos escutando aí durante uma viagem. É uma grande alegria receber você para participar conosco desta programação acadêmica. A Igreja Adventista da Promessa ama a escola bíblica, ama estudar a palavra de Deus. E a cada 3 meses nós separamos um tema, a partir das Escrituras, é óbvio, para podermos pensar sobre o que Deus quer de nós. E a partir de hoje, nós estaremos estudando durante 3 meses sobre o início de todas as coisas. Estaremos fazendo uma reflexão a cada semana sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis que relata como todas as coisas começaram. A Bíblia em si não necessariamente é um livro histórico, embora ela possua história. A Bíblia se preocupa muito mais em revelar a vontade de Deus para nós no meio da história. E existem sim algumas informações de como as coisas se sucederam ao longo das eras. E a gente vai conversar a partir da Bíblia, como todas as coisas foram criadas, quem foram os primeiros personagens que habitaram neste planeta, para que a nossa sociedade interagisse como interage hoje, o que é que aconteceu lá no início de tudo. Então eu desafio você a conversar com a gente toda semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, conversando sobre a lição bíblica Origens, estudo bíblico baseado no livro de Gênesis. E hoje, para a gente começar, para a gente refletir com muita alegria, nós vamos conversar sobre o tema o início da nossa história. O início da nossa história, e tem um texto bíblico que nos referenda aqui a nossa reflexão, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." De imediato aí nós temos uma informação importantíssima, que todas as coisas têm um Criador. Embora parte da ciência, ou a grande parte da ciência, afirme que todas as coisas iniciaram a partir do nada, a partir de um acidente, a Bíblia nos fala de maneira categórica, de maneira cabal, que existe sim um Criador. Existe aquele que comanda tudo, que criou todas as coisas. E este alguém é denominado Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo que nele existe. Inclusive, ele se autodenomina proprietário de tudo. Lá no Salmo 24, ele afirma que é dono de todas as coisas, inclusive das pessoas que habitam no planeta. E a gente vai conversar sobre como se sucedeu cada etapa da criação, e para podermos pensar no assunto, o Espírito Santo nos traz a nossa secretária da Escola Bíblica, a missionária Célia. Que alegria, missionária, minha professora. É sempre um prazer ter você comigo aqui, participando desse momento. Ela é um personagem conhecido, ela é responsável aqui por esta programação. E nessa primeira lição, ninguém melhor do que você, Célia, para estar com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, fique muito à vontade. Fique muito à vontade, porque os telespectadores certamente querem lhe ouvir. Fique à vontade para saudar os irmãos e dizer a sua expectativa aí sobre esse novo momento aqui da nossa Escola Bíblica Especial. É um prazer, pastor Wilbert, estar com você mais uma vez e iniciando uma série de lições bíblicas, né? Baseada no livro de Gênesis. Eu, particularmente,
como eu gosto muito da teologia bíblica, que estuda o contexto, a história, o porquê, os locais, né? Eu lecionei por muito tempo geografia bíblica, né, no seminário, e é uma área que eu amo, pastor. E eu achei que o pastor Eleilton é o autor dessa primeira lição, né? Que ele foi muito feliz aqui na introdução, que ele diz assim, que o livro de Gênesis constrói o alicerce de toda a história bíblica. Então, o nosso Deus, como ele é didático, ele começa no primeiro livro, descrevendo o início de todas as coisas e como surge, depois lá na frente, o povo que vai ser denominado o povo de Deus, né? Então, ele diz assim, que o Gênesis conta a história do começo da criação do universo, do homem, do pecado, como o pecado entrou no mundo, da redenção, do trabalho, do casamento, das civilizações, e até destacar essa família que vem a partir de Abraão, a gente vai ver esse, né? É aquele que Deus chama, escolhe, e a partir dali começa o seu povo, né? O povo hebreu, que depois vai se tornar o povo de Israel, e é daí que vai nascer o Salvador do mundo. Então, assim, eu particularmente gosto muito de falar acerca desse conteúdo, né? Porque ele é riquíssimo, pastor. Esse seu resumo, né, sintetizou aquilo que a gente vai conversar ao longo desse trimestre, né? Uhum. E como eu falava, missionária, a Bíblia contém história. Evidentemente que existem outras coisas que aconteceram desde o princípio de todas as coisas até os nossos dias. Uhum. Mas a Bíblia ela apresenta os fatos mais importantes, aqueles fatos que têm a ver com a nossa salvação. Isso. Que tem a ver com o relacionamento de Deus conosco e da gente com Ele. Tanto é que você citou, né? A Bíblia vai descrevendo como as coisas foram criadas, os personagens que vieram formar a nação dos hebreus, que a partir dessa nação surgiu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso. É importante fazer esse destaque, porque pode ser que alguém pergunte, existem personagens da história relevantes que não aparecem na Bíblia, mas eles não estão diretamente ligados. Ligados, exatamente. Ligados ao plano de redenção. Isso. Porque essa é a preocupação de Deus ao inspirar homens que escreveram a Bíblia, correto, missionária? É isso mesmo, pastor. E é didático, né? Deus, ele é didático. Perfeito. Perfeito. Então, e esse primeiro capítulo e o segundo de Gênesis, ele é fantástico, né? Porque traz resposta a muitas inquietações, né? Que ao longo da nossa existência, muitas pessoas questionam, nós vamos falar sobre isso, né? Teorias têm surgido por aí, mas a Bíblia diz como foi, né? Isso. E, missionária, para a gente ser didático, né? Para a gente ser pedagógico, então a gente vai aqui conversar sobre as perguntas da nossa lição bíblica, para quem de repente está nos visitando pela primeira vez aqui na nossa programação. A gente sempre baseia nossos estudos na nossa série de lições que são fornecidas, né, pela editora Promessa. Está aqui na minha mão, você pode adquirir a sua também, através da nossa editora. A gente tem as nossas igrejas locais estudando essa lição aos sábados, e a gente conversa aqui sempre baseado nessas lições, respondendo as perguntas que estão inseridas nela. Então a missionária vai estar respondendo aqui as perguntas, cuja primeira é a seguinte, ó. Gênesis 1:1, eu acabei de ler, li agora há pouco, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a questão aqui é a seguinte: quem é o autor da criação? Como ele é apresentado neste primeiro capítulo de Gênesis? Destacando que a própria palavra Gênesis, né? Ela tem o significado de fonte, de origem, início, começo. E Gênesis, como relata o começo de tudo, descreve quem é o autor. Inclusive como ele é denominado, né? Como ele é denominado aqui no primeiro versículo. Por favor, minha irmã, como é que ele é apresentado, como é apresentado o Criador nesse primeiro versículo e primeiro capítulo do livro de Gênesis? Pastor, é fantástico, porque a Bíblia começa com uma declaração de fé. É uma declaração de fé.
no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E aí a gente vai ver lá em Hebreus, né? E que o autor de Hebreus vai dizer isso, né? E pela fé cremos que os mundos foram criados, né? Por Deus. Então, é uma declaração de fé. O início, a primeira frase da Bíblia é uma declaração de fé. Se eu não creio em Deus, aí a Bíblia deixa de ter sentido, né? Então, começa então o autor declarando, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quem é o Criador? O Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vai no hebraico, no texto original, a palavra Deus é Elohim, e o que significa o Todo-Poderoso, Supremo, mas ele está na forma plural. Fantástico. É fantástico isso, né, pastor? Porque já nos remete para a triunidade, né? Embora esse termo ele fosse usado para outros deuses, de outras nações, depois, né, com o tempo vai ele aparecer também, né, essa palavra. Ele é adotado, né, pela linguística, né, de outros povos, Isso, né? de outros povos, é adotado, exatamente. Mas, para nós, o que significa? Que é o Deus Todo-Poderoso, que sempre existiu, que não tem princípio, não tem fim. É o Deus acima de qualquer coisa, né? É esse Deus e é o Deus triuno. Mas eu quero ressaltar também o criou, pastor. Lá no hebraico é bará. O verbo bará só é usado junto a Deus, junto à palavra Deus. Porque o bará é criar a partir do nada. E o único que tem o poder e a capacidade para criar a partir do nada é o Deus Todo-Poderoso, é o Elohim. Isso já desmascara aquela teoria de que o universo seja produto de um acidente. Exatamente. Não tem como. Não tem como. Pela fé nós cremos, né? Uhum. A Bíblia sendo palavra de Deus, que quem cria a partir do nada é o único que pode criar, é o próprio Deus. É o único. E aqui no primeiro capítulo de Gênesis aparece 3 vezes a palavra bará, o verbo, né? É um verbo. E ele está ligado a Deus. Então, ele não é utilizado no hebraico ligado a um ser humano ou a qualquer outra pessoa. É somente a Deus. Por quê? Somente ele tem o poder de criar a partir do nada. Ninguém mais tem. Missionária, então assim, a gente respeita muito a ciência, porque a ciência é um dom divino, mas a ciência, ela não consegue explicar tudo. A ciência, ela tem os seus meios de estudar, ela tem a sua exploração, mas a ciência, ela não consegue determinar o detalhe de tudo. Então, a gente pode afirmar que quando um estudo científico, ele exclui Deus da criação, ele está equivocado. Então, assim, por mais que seja um catedrático que esteja dizendo, a criação tem que ter Deus envolvido. Sem Deus, não haveria criação. Tem que ter uma mente criadora por trás de tudo, pastor. Mesmo que, como a teoria mais divulgada, que é essa da explosão, né? Sim, é do Big Bang. Do Big Bang. Mas para existir esses gases que formou, e isso para se ter essa explosão, alguém teve que criar. Com certeza, alguém provocou. Alguém provocou. Então, tem que ter uma mente brilhante por trás disso, né? Então, assim, por mais que a ciência tente justificar, ela não consegue chegar no princípio. Aí a Bíblia diz, é uma declaração de fé. No princípio, foi ele que criou, né? Os céus e a terra. Então, assim, aí é legal, né? Porque a ciência, ela pode até tentar entender, né? Como surgiu. Mas, assim, ela não pode negar aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala claramente que tem uma mente pensante. Eu gostei da sua frase, né? Uma mente brilhante, né? Brilhante. É tema de um filme do Russell Crowe, Isso. né? Que representava um grande matemático de um tempo atrás. E, de fato, Deus foi essa mente brilhante, né? Porque a gente vai falar aqui sobre como ele formou todas as coisas. E, assim, Deus, ele é didático.
Ele poderia criar tudo de uma só vez. Ele dava ali uma única palavra, as coisas seriam criadas. Mas para a nossa compreensão, para o nosso crescimento espiritual, Deus, ele usou uma pedagogia quando criou todas as coisas. E a gente vai falar sobre isso, né, nas próximas perguntas, mas foi bacana você ter mencionado. A segunda pergunta, missionária, diz assim, ó, sobre como o Senhor deu forma à terra. Que escrituras básicas do nosso mundo ele criou, que estruturas básicas do nosso mundo ele criou nos 3 primeiros dias? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2 até o 13, fala sobre as primeiras criações de Deus. E a lição chama de estrutura, né? E quais foram estas estruturas básicas que Deus criou nos 3 primeiros dias? Primeiro, segundo e no terceiro. Por favor. Então, nesses 3 primeiros dias, Deus deu forma, porque o primeiro versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso. Isso. Aí então, né, ele vai dar forma a isso. Porque a terra era sem forma e vazia. E vazia. Estava no texto. Exatamente, era sem forma e vazia. Então, no primeiro dia, a primeira coisa que Deus faz, ele diz, haja luz. Porque era só trevas. Então, aí começa o dia e a noite. Quando ele separa a parte clara da parte escura, né? Começa-se, então, o dia e a noite e vem a declaração, né? E foi tarde, manhã, primeiro dia. Então, ele cria a luz, separa, né? A luz das trevas. O dia da noite, né? O dia da noite e é o primeiro dia. No segundo dia, só tem água, né? Agora surgiu a claridade, mas tudo é água. O planeta está dentro das águas. Está submerso. Está submerso. Então, no segundo dia, ele trabalha com as águas, ele faz separação entre as águas. Então, diz que ficou águas na parte superior e águas na parte inferior. E cria o espaço, pastor. Aí surge o espaço. Já tinha surgido o dia e a noite, né? Agora ele cria o espaço, né? Porque ele separa as águas, né? Para cima no firmamento e para baixo, né? Foi o que ele criou. E no terceiro dia, ele reúne as águas em um canto e faz surgir a terra. Então, a parte seca, né, a parte de terra, né, do planeta, ele faz surgir e aí já começa com as ervas, as plantas, né, surgem aí no terceiro dia. Muito bem, missionária. Como você falou que Deus é didático, de imediato Deus está criando um cenário. Deus está preparando um ambiente para que outras coisas fossem devidamente colocadas no planeta, né? É como se Deus tivesse, vou usar uma linguagem aqui da Constituição Civil, lançando os fundamentos da terra, como ele mesmo disse a Jó. Deus cria luz, enfim, Deus faz a separação, né, das águas, e Deus faz surgir o elemento seco, o que nós chamamos de terra. Isso. É até curioso, porque assim, a maior parte do planeta é coberto de água, mas naquela época, até então, tudo era água. Isso. O planeta era o planeta água, não tinha planeta terra. A terra estava dentro, estava dentro ali. E Deus faz surgir, o elemento seco. E Deus faz esse ambiente nos 3 primeiros dias. Isso. É a pedagogia divina. Deus está trabalhando para a gente entender como é que vai ser a sua obra criadora. A partir daí, a gente vai conversar sobre os outros elementos criados. Na pergunta que vem, na pergunta a seguir, na terceira pergunta, baseada nos versículos 14 até o 30 do primeiro capítulo de Gênesis, né? Nós temos a seguinte pergunta: qual seria o papel do ser humano neste mundo recém-criado? Mas a pergunta também nos remete ao que Deus criou para preencher a terra. Houve um preenchimento da terra. Como Deus a preencheu, o que Deus criou, e qual é o papel do ser humano para poder formar, para poder cuidar de tudo isso e poder trabalhar nessa terra devidamente construída. E é interessante, pastor, como a gente está falando o tempo todo, como Deus é didático. Eu fico assim, extasiada de ver, né, a sabedoria, a grandeza desse nosso Deus.
o primeiro dia, ele está relacionado com o quarto. Então, nos 3 primeiros dias, ele deu forma, né? É como você falou, ele montou o cenário. Isso. Agora ele vai preencher esse cenário. No primeiro dia, ele criou a luz, não foi? Perfeito. No quarto, ele coloca os luminares. Isso é até curioso, né? É. Porque, assim, do ponto de vista científico, né? Assim, a luz, ela depende dos luminares. Mas esse texto está dizendo que antes dos luminares serem criados, Deus já fez a luz existir, né? Eu tenho resposta para isso, viu? Por favor. O Evangelho de João responde isso. Show de bola. Quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo era a luz do mundo. Olha aí. Então, essa luz que surge lá no primeiro dia é a luz do próprio Deus, né? É o Cristo, né? Que nós cremos que é a segunda pessoa da Trindade que está ali agindo, né? Se revelando, né? Se revelando, né? Isso, é o que o Evangelho de João vai dizer isso para a gente, né? Ele diz que aquele que segue a Jesus não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A né? luz da João vida. fala muito sobre né, essa luminosidade da glória de Deus, né? Isso, tá? Pois bem, então, continua, minha irmã. Então, primeiro dia, luz, luminares, o quarto dia, né? Luminares, as estrelas, sol, tudo para iluminar. O segundo dia foi a separação das águas, né? Água em cima, água embaixo. Então, no quinto dia, ele cria os peixes, os animais marinhos, e é interessante que ele usa bará para a criação dos animais marinhos, que surgem ali, né? O mesmo verbo. O mesmo verbo que Deus que cria a partir do nada, né? E cria as aves do céu. Dizem, os cientistas, a ciência diz isso, que na estrutura dos animais marítimos, a composição deles vem da composição da água. Olha que interessante, pastor. Então, primeiro dia ligado com o quarto, o segundo com o quinto, e o terceiro, quando ele faz surgir a porção seca, que vai ser chamada de terra, ele coloca os animais terrestres, e aí o grande projeto dele, né, final, que é a criação do ser humano, né? No final do sexto dia, depois, né, que ele colocou todos os animais, toda a fauna estava ali completa, ele então cria o homem, né? E qual é o objetivo que a pergunta diz, né? Era para o homem seguir dando beleza àquele lugar, né? Cuidando daquele jardim, daquele lugar onde ele foi colocado. Ele recebeu instruções, né? O casal recebeu instruções de Deus para cuidar daquilo e continuar preenchendo aquilo que Deus iniciou. Mas só vamos repassar. Luz, primeiro dia, luminares, quarto dia. Segundo dia, águas e águas, né, em cima e embaixo. O quinto dia, peixes e aves marítimas. Aí, no terceiro dia, terra e separa as águas, que vão ser formados mares, né, a partir daí, porque a porção seca surge e formam-se os mares. Aí é criado os animais, no sexto dia, animais terrestres e, na conclusão do trabalho, o ser humano. Então, o ser humano, ele nasce com uma missão, né? Ele vai cuidar. E é legal, né? Porque depois, na sequência, a gente vai falar em outro momento sobre o pecado, né? E Deus disse que, por causa do pecado, o homem teria que granjear o seu pão com o suor do seu rosto, mas não quer dizer que o trabalho em si fosse um castigo de Deus, porque lá no Éden, né? Deus já tinha dado um trabalho para o homem, né? Mas um trabalho que não o levava à exaustão, era um trabalho prazeroso. Ele teria que cuidar ali da fauna, ele teria que cuidar ali dos animais. Ele seria o que a gente lá no meio evangélico, na igreja, a gente chama de mordomo, né? É a mordomia, né? Isso. Adão cuidaria, né? Então, Célia, nos 3 primeiros dias, Deus prepara o ambiente. Deus prepara a terra. A partir do quarto dia, Deus vai preenchendo. Preenchendo. É como se Deus
não sei se essa é a expressão, é como se Deus fosse dando cores, né? Uhum. E Deus vai dando vida à terra Isso, a partir do quarto dia e finaliza com a criação do ser humano, né? Isso. Quando a Bíblia diz que Deus viu que tudo que havia criado era muito bom, né? Então tudo que Deus cria é bom, mas quando Deus completa a criação, inclusive colocando o ser humano no rol da sua criação, ele diz que tudo é muito bom. Muito bom. Maravilha, Isso. missionária. A quarta pergunta diz assim, ó, reforce os dois esclarecimentos importantes sobre as teorias do intervalo e dos dias eras. Como refutá-las, né? Para o pessoal de casa, né? Existe uma teoria, né? De que a Terra não foi criada em 6 dias. Que a Terra, ela foi criada em milhões de anos. E os dias, na realidade, são simbólicos, né? Que eles representam eras. Há uma outra teoria também, que do versículo 1 para o versículo 2, existe também um espaço de tempo de milhões e milhões de anos. A lição bíblica, ela defende a tese de que tudo foi criado em 6 dias, né? E como é que a lição bíblica, ela expõe a defesa dessa verdade, desses argumentos? A primeira teoria, que é a teoria do intervalo, e ela é muito, principalmente entre os pentecostais, pastor, ela é muito divulgada. É uma teoria evangélica, então. Evangélica, que se creem assim, que há um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito deles moveu sobre a face das águas, aí depois tem milhões de anos, né? Isso, e que eles argumentam o seguinte, que provavelmente Satanás, nesse período, ele peca, ele é expulso do céu, e a queda dele com seus anjos provocam, o próximo versículo vai dizer que ela era sem forma e vazia. O que tornou a terra sem forma e vazia? A queda de Satanás e seus anjos. E aí alegam que daí, a partir do versículo 3, a terra é como se ela fosse recriada. Então, se defende isso. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus, ele criou em 7 dias literais. 6 né? dias, no caso, o sétimo descansou. Né? O sétimo descansou em 6 dias. É certo que ele forma a semana, né? Isso. E a partir dali se começa a contar o mês, o ano, né? O tempo é contado a partir daí. E cada dia, quando ele terminava, ele dizia, foi à tarde, manhã, primeiro dia. Isso. Então, ele está sinalizando para a gente o tempo, né? Então, nós cremos, biblicamente, que o tempo, né, de cada dia, a duração de cada dia foi de 24 horas, como é até hoje. Ele não modificou isso depois. Me permita, missionária, só para agregar valor à sua explicação, a hermenêutica, que é a arte que interpreta a Bíblia, nos ensina que a explicação mais óbvia costuma ser a correta. Então, a teoria de que a teoria do intervalo, ela precisa de uma imaginação. Ela não tem uma conclusão. Então, por isso que a gente defende, né, essa ideia da criação em 6 dias, porque essa ideia de que houve um intervalo, Satanás caiu, destruiu a terra, Deus teve que refazê-la, isso não está expresso nas Escrituras. Não. Isso é uma teoria do imaginário. Do imaginário, da suposição, exatamente. Né? Isso, exatamente. Não tem amparo, nenhuma parte das Escrituras. Não. E a outra teoria que também é muito divulgada é a teoria dos dias eras. Em vez de ser um dia de 24 horas, seria um espaço de tempo, né? E aí argumento que os dinossauros existiram em uma dessas eras e que depois, por conta do dilúvio, eles foram destruídos e argumentam isso, que Deus levou, pode ter levado milhares de anos em cada dia, né? Se criando. Também é uma argumentação que não tem base bíblica, né? Não cremos dessa forma, dessa maneira. Cremos, sim, que quando ele conclui a obra, ele concluiu a semana. E a partir dali vai funcionar, pastor, as estações do ano, o tempo, tudo certinho.
Então, ele cria tudo certo. Ele não modifica nada. Nós não temos nenhum texto que argumente isso, que ele criou de uma forma e modificou depois. Nessa segunda teoria, né, a própria guarda do sábado, que foi preservada pelos personagens do Antigo Testamento, sobretudo o povo hebreu, e sobre a igreja do Novo Testamento, e também pela igreja do Novo Testamento, ajuda a gente a defender essa tese, né, de que dias eram literais, né? Porque se não fossem literais, como é que se faria então a conta para se guardar o sábado, né? Então a guarda do sábado é uma prova de que esses dias eram literais. Se não, seriam dias eras, não teria muita lógica, né? A guarda do sábado, já que não são dias literais, né? Então, e é interessante que nos 2 primeiros versículos do capítulo 2, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Pastor, eu quero chamar a atenção no seguinte: nos 6 dias da criação, quando ele termina, ele diz, e foi tarde, manhã, primeiro dia. No 2º dia, foi tarde, manhã, 2º dia, até o 6º dia, tarde, manhã. Quando chega na criação do 7º dia, não tem tarde e manhã. É uma coisa, é um detalhe que a gente não para pensar. Deus fala por meio dos detalhes, é bom. Exatamente. E esse dia, ele é diferente dos outros, porque ele diz assim, e nesse dia Deus, ele criou, abençoou, ele santificou, ele fez diferença desse dia para os outros. E por que ele não fecha? Porque ele remete para a eternidade. Que bênção. O livro de Hebreus vai dizer assim, ainda resta um repouso para o povo de Deus. O profeta Isaías diz assim, que no novo céu, nova terra, nós iremos de uma lua nova a outra lua, de um sábado a outro sábado, adorar ao Senhor, né? Então o sábado continuará, com o mesmo princípio que está aqui na criação. Porque qual era o objetivo de Deus de descansar? Será que Deus cansa? Não, né? É incansável. Não existe canseira para Deus, Deus né? não se fadiga. Não. E por que ele para? E o que ele faz? Ele admira o resultado de tudo aquilo. E aí ele nos chama para isso, que no 7º dia é para a gente parar com as nossas atividades do dia a dia e contemplar a beleza da criação, né? Tudo que ele fez para a gente. Pastor, eu fico assim pensando, quando a gente para olhar a natureza, quando a gente trabalhou no Equador, né, como missionários, e quando a gente vai para o Equador, o avião sobrevoa a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma coisa linda demais. Na época do inverno, ela é branquinha, coberta de neve. Na época do verão, porque tem um período, né, de inverno, 6 meses que eles classificam como verão. Ela é coberta de flores, é verdinha. Assim, não os picos, né? Os picos continuam nevados. Mas, assim, mais abaixo, é um colorido tão lindo, pastor. E quem plantou aquelas flores? Quem fez a beleza de tudo aquilo? E aí eu fico pensando, o apóstolo Paulo diz que a natureza geme aprisionada pelo pecado. Você já imaginou tudo isso? Liberto do pecado? Meu Deus, a gente não consegue imaginar a beleza que será desse novo céu e essa nova terra, né? E o sábado, olha que legal, né? O sábado, ele não é um peso. O sábado é um dia deleitoso. Exatamente. Isaías fala sobre isso, é um dia de prazer. A ideia de deleite tem a ver com satisfação. Então, o sábado precisa ser encarado dessa forma. Peraí, é um dia que eu vou pensar na criação, né? Então, assim, o que é que Deus realizou nos 6 dias iniciais do universo?
como isso pode fazer bem para mim, para minha família, né? E criou tudo pensando na gente. Ah, porque Deus não precisa disso, né? Tudo, não precisa. Deus se satisfaz, É. mas Ele criou isso porque a Terra não foi criada por uma questão de ego, por uma questão de vaidade Não. divina. Não, Deus assim preparou o ambiente e Ele poderia, inclusive, se quisesse, criar o ser humano no primeiro dia. Uhum. Né? Não, você vai passar pelo processo aqui, ver como essa terra era estranha, sem vida, mas não, Deus deixa por último. Ó, você só vai Isso. existir quando a terra estiver devidamente pronta. Pronta, isso. Pronta. É igual uma casa, né? Uhum. Uma pessoa, quando compra uma casa, né? Ela, via de regra, ela chega na casa pronta, quando a casa é comprada dessa forma. Mas ela não sabe que ali já foi um terreno, que alguém colocou alicerce, que alguém passou dias trabalhando ali debaixo de um sol causticante, enfim. Foi mais ou menos isso que Deus fez, né? Exatamente, isso Deus mesmo. preparou o cenário e mesmo sob os efeitos do pecado, a terra continua sendo linda, né? Então, Eu fico imaginando, gente, quando Jesus voltar, vai ser um negócio indescritível. vai ser, Por isso que pastor. Paulo fala, Vai. né, que aquilo que jamais subiu ao coração do homem é o que Deus tem Tem preparado. preparado para Que gente. que o olho humano jamais viu, Isso. inclusive, né? Missionária, tem duas aplicações aqui que a lição chama a lição bíblica chama de lições para viver, que eu gostaria de lê-las para que você tecesse um comentário Uhum. sobre ambas, né? A gente já entendeu aqui, né, a parte teológica do nosso estudo, mas a lição, ela nos instiga a aplicação, né? Uhum. A aplicação é fundamental. Entender as coisas de Deus é importante, mas aplicá-las à nossa realidade é tão importante quanto. E a lição diz o seguinte, ó, tudo foi criado por Deus, entreguemos nossa adoração a Ele. Tudo foi criado por Deus, depositemos nossa confiança nele. O que é que a missionária tem a falar sobre esses dois argumentos aqui? Esse primeiro, entreguemos a nossa adoração a Ele, remete ao sétimo dia, né? Que quando a gente para no sábado e a gente contempla a obra, a grandeza de Deus, o que gera isso em nós? O desejo de adorar a esse Deus que fez tudo pensando na gente, né? Então é um dia que a gente deve se voltar para adorar esse Deus, né? Esse Deus criador, esse Deus glorioso. Então, não deixemos de congregar, não deixemos de ir à presença do Senhor, louvá-lo, adorá-lo, né? Porque não tem outra forma da gente expressar a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele é, né? Por tudo que Ele já fez e por aquilo que Ele é. E a segunda é depositemos a nossa confiança nele. Olha só, Gênesis começa, a Bíblia começa no primeiro versículo com uma declaração de fé. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma declaração de fé. Então, se esse Deus governa todas as coisas, criou todas as coisas e continua cuidando da sua criação, dos seus, então a nossa confiança tem que estar depositada nele, né? Ele é o Deus que se preocupa com a gente, que sabe o nosso nome, que sabe aquilo que a gente precisa, que sabe das nossas dores e que muitas vezes age e às vezes a gente nem percebe, né? É esse Deus que cuida de mim e cuida de você também. Se ele cuidou de Adão, cuidou de Eva, preparando um cenário abençoado para eles, ele também é poderoso e amoroso para preparar um cenário abençoado para a gente, né? É dessa forma que a gente compreende. A lição bíblica missionária nos propõe um desafio. Toda semana, quando a gente estuda a lição, nós somos instigados a conduzir a teoria para a prática, né? Então, a gente tem um desafio também para essa semana, como acontece nas semanas anteriores, e eu gostaria de te pedir a gentileza, né, de falar para a gente aí desse desafio que a lição está propondo a partir do que a gente aprendeu hoje. Qual é o desafio que esses irmãos de casa têm para os próximos dias, até que a próxima lição seja apresentada aqui? Por favor. Eu começo te fazendo uma pergunta. Você já parou um tempo para olhar uma noite com o céu estrelado?
Ou, às vezes a gente consegue localizar o Cruzeiro do Sul, né? As constelações que estão lá. Você já parou para observar o universo, a grandeza dele, e tudo funciona perfeitamente. Não tem uma corda, pastor, segurando a Terra está solta no universo e ela não cai. As estrelas não vivem se chocando, né? Os planetas não vivem se chocando. Tudo funciona como um relógio. Alguns anos atrás, numa missão Impacto, eu conduzi um grupo de alunos para Santiago, no Chile. Nós fomos fazer um trabalho de evangelização ali em Santiago, e 10 alunos, era a antiga FATAP na época, né? Ainda não era CETAP, me acompanharam nesse trabalho. E todas as noites nós íamos numa praça para fazer o evangelismo de rua, né? Batemos porta por porta, aí parávamos as pessoas nessa praça, uma praça muito grande, bonita, ali próximo da nossa igreja. E numa dessas noites eu abordei um rapaz, e ele quis conversar com a gente, por a gente ser brasileiro, né? Surge a curiosidade. E quando eu falei de Jesus para ele, ele me disse assim: eu não acredito em Deus, em Jesus, eu sou ateu. Aí eu dei uma respirada e falei assim para ele, era verão no Chile, e o céu estava limpo, cheio de estrelas, era uma noite muito bonita, muito agradável, um calor gostoso. E aí eu falei para ele: olha para o céu. Você já parou para pensar quem criou todas essas coisas? Você já parou para pensar como o universo funciona feito um relógio? Quem pensou nisso para que tudo isso existisse, e com essa perfeição, a perfeição que a gente classifica como de um relógio, né, que é bem estruturado, que existe por trás de tudo isso uma mente brilhante. E aí ele ficou assim, ele me disse: eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: pois é, o homem não tem capacidade de criar todas essas coisas. Para que tudo isso existisse, precisou de uma mente brilhante. Eu usei essa expressão com ele, né? E ele ficou assim, emocionado, e aí eu comecei a falar de Jesus, e ele ouviu e se emocionou, né, na época. Então, o seu desafio nessa semana é buscar pessoas que duvidam do Deus Criador. Procure no meio, seja no seu trabalho, nos seus vizinhos, nos seus parentes. Procure pessoas que duvidam da criação divina, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo que Gênesis 1 descreve, a pessoa coloca em dúvida. Então, fale para ela que por trás da criação deste mundo perfeito existe uma mente brilhante. E essa mente brilhante é o nosso Deus. Graças a Deus, missionária. O recado está dado. Nosso desafio é procurar alguém no nosso ambiente, no nosso convívio, e transmitir com convicção de que Deus é o Criador. E pode ter certeza, o Espírito Santo ajuda nesse processo. Eu vou aproveitar a palavra da missionária para fazer uma oração. Eu vou orar pela sua vida. A gente hoje enfatizou o quanto Deus é poderoso, porque é bem provável que você também tenha suas lutas, suas crises. Quem não tem, não é verdade? Então a gente vai conversar com Deus para que Deus possa iluminar, para que Deus possa criar soluções, porque Ele é Criador. Mas vou também aproveitar o gancho da palavra da missionária para Deus colocar pessoas no teu coração que você precisa alcançá-las com essa palavra. E certamente o Senhor é poderoso para nos ouvir e nos favorecer nesse momento. Você pode orar comigo? Maravilhoso Deus, muito obrigado. É uma satisfação imensa, Senhor, estar aqui estudando a Tua palavra, fazendo uma reflexão,
o Senhor nos trouxe a missionária, que trouxe um excelente conteúdo, trouxe excelentes comentários que certamente nos farão crescer. Nós te louvamos e te exaltamos, que possamos sempre lembrar que o Senhor criou todas as coisas com o poder da sua palavra. O Senhor é Deus Criador. Como disse também a missionária Célia, o Senhor é a nossa mente brilhante, é em quem podemos confiar. Quando estivermos diante da escuridão, quando estivermos diante do caos, que possamos lembrar que o Senhor, Ele é o Deus criativo, é o Deus que pode trazer luz, que pode trazer vida, é o Deus que pode solucionar todo e qualquer dilema. Maravilhoso Senhor, abençoe este que me assiste, abençoe sua família, supra suas necessidades. Mas eu oro, Pai amado, para que esse desafio seja abraçado e desta maneira, pessoas que duvidam possam ter um encontro com alguém que creu naquilo que foi pregado e desta forma a tua mensagem seja multiplicada. Deus maravilhoso, guarda os teus filhos ao longo dessa semana e que na próxima semana todos nós estejamos participando de alguma maneira da Escola Bíblica Especial e outras pessoas sejam trazidas para ouvirem o Evangelho. É desta maneira que a gente intercede e já te agradece na autoridade do nome que está acima de todo nome, o poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Missionária Célia, Amém. a minha gratidão em nome da Escola Bíblica Especial. Minha gratidão não somente pelos seus comentários, pela sua participação, mas pela sua coordenação, tendo em vista que você é a responsável por esta programação. Amém. O meu muito obrigado, que Deus continue te usando. Eu te dou as palavras finais para você se despedir dos nossos irmãos, da nossa audiência, para logo em seguida eu encerrar aqui a programação. Amém. É um prazer estar participando mais uma vez, né, da Escola Bíblica Especial. E eu quero lembrar aqueles que estão nos assistindo que a gente também tem o desafio 365, que é a leitura diária da Bíblia. No final de cada lição bíblica, tem lá os textos que você deve ler durante a semana. Então, eu te desafio também a fazer o ano bíblico com a gente, né? Fazer a leitura do desafio 365. Obrigado, missionária. Vamos junto. Estamos nessa, a Bíblia sempre, né? Que seja queria que seja nosso livro de cabeceira, que a gente possamos ler diariamente. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Se inscreva, caso não seja inscrito nesse canal. Compartilhe, ative o sininho, põe no status do seu WhatsApp, no story do seu Instagram, do Facebook. Vai divulgando aí, porque tem muita gente que precisa ser abençoada. Que Deus abençoe. Um grande beijo. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.